Fala pessoal, eu sou o Diogo Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer muitas atualizações sobre o John Arias. Fluminense toma uma decisão importante, também vamos falar sobre John Kennedy e o outro atacante que está voltando para o Fluminense. Mas antes de trazer todas essas informações, eu queria sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. A nossa meta hoje é chegar aos 13 mil inscritos, então se você se inscrever vai faltar menos um. Também te peço, se você puder deixar o seu like nesse vídeo, é muito importante que toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores. Além também, se você puder fazer duas opções que tem aqui. Uma é hypar o vídeo, vai estar do lado do comentário, você vai arrastar para o lado, vai estar escrito hypar. Se você hypar o vídeo ali, você vai ajudar esse vídeo a ter um alcance bem maior. E outro clube de membros, né? Falando de Flu está com um clube de membros ativo. Se você puder se tornar membro do Falando de Flu, você vai ter acesso a grupo exclusivo do WhatsApp, vai ter acesso exclusivo a poder participar de lives, a poder vídeos exclusivos aqui também. Então tem uma série de benefícios. Se você puder se tornar membro, você ajuda muito. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e vamos começar com essa história de John Arias, né? Ontem todos fomos pegos de surpresa com a confirmação do Fabrício Romano, jornalista italiano, que trazia a informação que o John Arias seria vendido para o Wolverhampton por 20 milhões de euros e já estava praticamente o negócio sacramentado. Até falou que dificilmente o jogador voltaria a jogar pelo tricolor. Eu fiquei vendo notícias o dia todo, né? O próprio Felipe Melo, que jogou com o John Arias, falou que pelo que ele ouviu o negócio estava bem avançado. Só que no final da tarde de ontem, o jornalista Vitor Lessa trouxe a seguinte informação, que o Fluminense iria receber uma proposta na casa dos 20 milhões, mas muito provavelmente iria rejeitar e começar a negociar nesse valor. Por quê? Hoje, como que é a divisão dessa venda do John Arias? O Fluminense tem direito a 40%, 10% é do empresário, 50% é do Patriotas da Colômbia. Então tem duas negociações rolando ao mesmo tempo. Uma para o Fluminense vender o John Arias e a outra para o Fluminense reduzir esse valor a qual o Patriotas tem direito, que é os 50%. O Fluminense quer reduzir isso para o Fluminense ficar com um montante maior dessa negociação. Se o Fluminense aceitasse a proposta como foi desenhado, o Fluminense ficaria com pouco mais que 50 milhões de reais, 55 milhões de reais ali, e realmente, para mim, não é um valor aceitável, né, no grande jogador do nosso time. A gente não pode vender nosso principal jogador por um valor qualquer. Tanto que até o família do Flu ontem na live trouxe uma informação que é legal, né? O Fluminense estava pretendendo pagar 70 milhões de premiação para os jogadores. Como que você aceita vender seu principal jogador por apenas 50 milhões? Então essa negociação está em andamento. Ontem à noite teve uma reunião onde o Wolverhampton realmente apresentou essa proposta de 20 milhões de euros. O Fluminense recusou a proposta, mas ficou ali meio que acordado que o Wolverhampton vai apresentar uma outra proposta e também tem essa negociação em paralelo para o time do Patriotas reduzir o valor. No meio desse imbróglio todo, John Arias manifestou pela segunda vez consecutiva que deseja deixar o Fluminense e jogar na Premier League, que é um plano de carreira que ele tem, quer jogar lá e tudo mais, deve ter um salário muito alto, vai jogar numa liga que tem uma visibilidade enorme, com certeza para a carreira do John Arias vai ser bom, mas para o Fluminense não vai ser bom. Até a minha análise é o seguinte, o John Arias tem um contrato com o Fluminense até 2028, se eu não me engano a multa rescisória dele é aproximadamente 100 milhões de euros, então tipo assim, o Fluminense não tem que aceitar 20% apenas desse valor para poder fazer um desejo do jogador, um capricho do jogador, e também esse é o momento do Fluminense, se for vender, conseguir fazer uma boa venda, porque o John Arias vem muito em alta devido ao grande super mundial que ele fez. O Fluminense detém a renovação de contrato com o jogador e caso não sacramentar a negociação, o Fluminense vai ter o retorno técnico do John Arias até 2028. E para mim isso é bom, isso é suficiente para a gente como torcedor tricolor. Claro, ele pode ter o plano de carreira dele e tudo mais, mas tem que ser algo que seja bom para o Fluminense. Eu não vejo uma negociação do John Arias sendo boa para o Fluminense. Primeiro, devido ao retorno técnico. Segundo, se a gente analisar jogadores com a idade do John Arias sendo vendido, dificilmente o Fluminense vai conseguir um valor muito mais alto do que esses 20 milhões de euros. Então tem que ver como que vai ser essa negociação feita até o final, mas eu torço para que se o Fluminense vender o John Arias, o Fluminense consiga reduzir essa multa que teria que pagar para o Patriotas, né? Sei lá, paga 20, 30%, que já seria um valor muito bom para o Patriotas, e o Fluminense queria com 70% do valor ali para tentar minimizar um pouco do impacto dessa venda do John Arias. Mas é claro, a gente vai continuar monitorando hoje o dia todo essa questão do John Arias. Tendo novidade, a gente vai vir aqui, vai gravar um vídeo, vai trazer informações atualizadas para vocês, mas de antemão eu já convido a galera. Quem gosta muito de John Arias, vai no Maracanã na quinta-feira para poder ver, porque pode ser o último jogo dele com a camisa do Fluminense, porque no futebol as negociações avançam muito rápido. Então pode ser que o Wolverhampton consiga apresentar uma proposta maior, o Patriotas reduza a porcentagem a qual tem direito e o negócio ande. Então vamos aguardar para ver, mas a princípio o Fluminense vem fazendo um jogo duro e fazendo a coisa certa. Tem contrato com o jogador, a multa é muito alta, então cara, ou o clube paga o que o Fluminense quer, ou não libera o jogador, até porque não é qualquer jogador, né? Nosso melhor jogador. Então, vamos aguardar para ver como que vai ser o desenrolar dessas negociações John Arias, Wolverhampton e Fluminense. A princípio, entre John Arias e Wolverhampton está tudo certo. O negócio é conseguir se acertar com o Fluminense e a gente vai continuar aguardando aí para ver como que vai, até onde vai essa negociação aí. Segundo desse vídeo,
Trata-se, né, do nosso urso. John Kennedy tem acerto confirmado, né? Ele vai retornar ao Fluminense. Inclusive, o Fluminense corre contra o tempo para conseguir regularizar o jogador para que ele esteja à disposição já no domingo. Porque domingo tem Fla-Flu e eles querem que o jogador esteja à disposição. Então, o jogador já vai voltar do México, já vai ter todos os trâmites burocráticos para que ele possa ser regularizado e possa estar à disposição do Renato já no domingo. O que eu tenho para falar dessa volta do John Kennedy? Eu já falei muito, todo mundo que acompanha o Falando de Flu aqui nos vídeos pela manhã já sabe. É uma incógnita, ao meu ver. Não sabemos qual o John Kennedy que vai voltar, se vai voltar aquele cara querendo jogar bola, que futebol, talento ele tem muito, mas não sabemos se ele vai estar com a cabeça no lugar e 100% focado em jogar bola. Se ele estiver 100% focado em jogar bola, cara, esquece. O moleque é bom de bola e com certeza vai dar conta do recado. Mas aí fica, né, aquela pergunta, vai estar focado? Rio de Janeiro, será que vai conseguir vencer as vontades pessoais de querer curtir a noitada e tudo mais? Aí só o tempo vai nos dizer, mas ao que tudo indica, né, o Renato Gaúcho quer utilizar ele para ontem. E também se a gente parar para olhar, tipo assim, tem um Germancano embaixo. Tem que levar em consideração que o Germancano volta de lesão, tem algum Super Mundial que é um nível técnico muito acima. Também agora tem esse problema, né, da mãe dele que faleceu até. Temos que parabenizar o profissionalismo do Germancano, porque ele já estava treinando ontem, na segunda-feira, já apareceu nas imagens do treino do Fluminense, mesmo com o falecimento da sua mãe. Mas eu acho que o John Kennedy, se ele quiser jogar bola, ele vai conseguir superar o Germán e o Everaldo, e muito provavelmente vai ser o titular. Mas aí fica aquele, né? Se querer jogar bola, a gente não sabe como que ele vai voltar. Se voltar bem, provavelmente vai ser titular. Muita gente bota fé que ele vai jogar bola muito pela função do Renato, que eu acho que o Renato pode ser um bom interlocutor ali, conseguir trazer um moleque ali, conseguir fazer o moleque enxergar realmente o caminho que tem que ser seguido, mas a gente vai ter que aguardar e ver se realmente vai dar certo ou não essa questão do John Kennedy. Outro centroavante também que volta para o Fluminense é o João Neto. O João Neto que estava emprestado por Portimonense de Portugal. Acho que o empréstimo dele é até mais longo, se não me engano, até o final do ano. Só que o Portimonense, né, já vai devolver o jogador. Se está devolvendo, é porque muito provavelmente não foi tão útil lá. Se não foi tão útil lá, muito provavelmente também não vai ser tão útil aqui. Então, era um jogador que na base despontava com muito talento. No início desse ano, quando jogou o Campeonato Carioca, não conseguiu mostrar o futebol que a gente esperava, tanto que foi emprestado. E infelizmente acho que vai ser um desses jogadores que vai ficar rodando aqui no Fluminense até o contrato acabar. Pode ser que em algum momento seja utilizado e consiga deslanchar, mas eu não acredito muito. Então deve ficar rodando aqui no Fluminense até o contrato acabar. Quando o contrato chegar ao final, aí provavelmente deve seguir seu rumo aí, seguir sua carreira em outro lugar. Mas é uma pena que ele era um dos jogadores também tidos como uma grande promessa da base tricolor, que infelizmente não conseguiu se firmar. E, vamos desejar sorte para esse retorno dele. Talvez vai ser emprestado para um outro clube de uma expressão menor ali, né? Série B, sei lá. Mas vai estar de volta ao tricolor. Então a gente tem o retorno de 2 atacantes. Também, para a gente estar fechando esse vídeo, quinta-feira já temos 18 mil ingressos vendidos. A torcida tricolor quer fazer uma grande festa. A questão do John Ares caiu como uma bomba no meio da torcida tricolor, né? Desmotivando a torcida a querer estar presente. Mas eu acho que ao longo dessa terça e quarta o público deve aumentar bastante. E devemos ter um grande público para esse jogo, né? Fluminense e Cruzeiro. Retorno do time do Super Mundial e esperamos que a gente possa, né, engrenar 3 vitórias consecutivas aí nos jogos do Maracanã para que a gente possa ficar bem. E como eu prometi também, ainda vou estar gravando o vídeo fazendo recorte, quantos pontos eu acho que o Fluminense deve fazer ao longo desses jogos, né, que faltam. Nesses 4 próximos jogos, eu estou falando de 4 jogos, vou tentar montar minha tabela planejada também para ficar melhor, para a gente poder conseguir visualizar melhor e sempre estar lançando ali os resultados de quantos pontos eu acredito que você vai fazer em recorte de 4 em 4 jogos. Aí a gente vai fazendo 4 em 4, às vezes 3 em 3, vamos ver o que vai ser o melhor. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like é super importante aqui para o Falando de Flu. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores. Também se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante, você se inscrever, não vai faltar menos um para chegar aos 1.300 inscritos, aos 13 mil inscritos. E também, se você puder hypar esse vídeo, só arrastar para o lado, hypar. E se você também puder se tornar membro do Falando de Flu, você nos ajuda muito. Então é isso, galera. Saudações tricolores e até a próxima.